Imagine que, antes de qualquer palavra ser pronunciada, antes de qualquer pensamento ganhar forma, antes mesmo da primeira pergunta surgir na mente do ser humano, o tempo já existia. Ele não precisava ser nomeado para avançar. Não precisava ser compreendido para cumprir seu papel. Ele fluía silencioso, invisível, constante, moldando o universo muito antes de alguém tentar medi-lo. Antes das horas, dos dias e dos anos, antes dos relógios, dos calendários e das contagens. O tempo já marcava o ritmo das estrelas, o nascimento dos mundos e o lento respirar do cosmos. Enquanto tudo surgia, mudava e desaparecia, o tempo seguia adiante, indiferente a testemunhas, perguntas ou significados. E quando o ser humano finalmente abriu os olhos para o mundo, o tempo não começou ali. Ele apenas continuava. Esta é a história do tempo. No início, o tempo não era medido. Ele era sentido. O sol nascia e se punha. As estações mudavam. As marés avançavam e recuavam. O tempo era o ritmo da natureza, não uma prisão, mas um compasso. Para os primeiros humanos, o tempo não era algo que se possuía. Era algo que se respeitava. O dia servia para caçar, a noite para se proteger, o inverno para sobreviver. O tempo ensinava limites. Mas o ser humano tem uma característica única. Ele não aceita apenas sentir, ele quer entender. E assim, nasceu a primeira grande pergunta invisível da humanidade: o que é o tempo? As civilizações antigas olharam para o céu em busca de respostas. Os egípcios observaram o movimento das estrelas. Se criaram calendários baseados no Nilo, nas cheias e secas que definiam a vida. Para eles, o tempo era cíclico. Tudo morria e tudo renascia. Os maias construíram sistemas de medição tão precisos que ainda hoje nos impressionam. Para eles, o tempo não era uma linha reta, era uma engrenagem divina, cheia de ciclos, reinícios e destinos. Os gregos foram além. Eles dividiram o tempo em dois conceitos que mudariam o mundo. Cronos, o tempo que passa, que pode ser contado, medido, perdido. E Kairos, o tempo certo, o momento exato, a oportunidade. Enquanto Cronos anda, Kairos aparece. E essa distinção acompanha a humanidade até hoje. Durante séculos, o tempo continuou sendo algo observado, não controlado, mas isso mudaria. Com o surgimento das cidades, do comércio e das rotinas coletivas, surgiu uma nova necessidade: sincronizar vidas. Era preciso saber quando abrir os portões, quando iniciar as feiras, quando trabalhar, quando descansar. Nasceram os relógios solares, depois os mecânicos, depois os relógios nas torres das igrejas. O tempo deixou de ser apenas natural e passou a ser social. Pela primeira vez, o tempo começou a mandar nas pessoas. A Revolução Industrial foi o ponto de virada. O tempo, antes medido pelo sol, passou a ser medido por máquinas. Sinos marcaram o início do trabalho. Apitos marcaram o fim. Minutos passaram a valer dinheiro. Atrasos viraram erros. Pontualidade virou virtude. O tempo deixou de ser vivido e passou a ser explorado. Tempo é dinheiro deixou de ser uma frase. Virou um sistema. E, sem perceber, o ser humano começou a correr. No século XX, o tempo sofreu sua maior transformação conceitual. Albert Einstein provou algo que parecia impossível. O tempo não é absoluto. Ele pode desacelerar. Ele pode acelerar. Ele pode se curvar. O tempo depende do movimento. Depende da gravidade. Depende do observador. O tempo deixou de ser apenas o relógio universal e se revelou como uma dimensão. Não vivemos apenas no tempo. Vivemos através dele. Hoje, vivemos a era mais paradoxal da história do tempo.
Nunca tivemos tanta tecnologia para economizá-lo e nunca sentimos tanta falta dele. Temos relógios atômicos que erram menos de um segundo em milhões de anos. Temos agendas digitais, alarmes, cronômetros, notificações. Mas também temos pressa, ansiedade, a sensação constante de que estamos atrasados para algo, mesmo sem saber exatamente para quê. O tempo virou um recurso escasso, mesmo sendo infinito. E então surge a pergunta que atravessa gerações. O tempo passa, ou somos nós que passamos por ele? Cada segundo vivido nunca retorna. Cada escolha feita fecha portas invisíveis. Cada momento ignorado vira memória. O tempo não destrói tudo. Ele revela o que é essencial. Revela o que é superficial. Revela o que permanece quando tudo muda. No fim, talvez o tempo não seja um inimigo, nem um bem a ser acumulado. Talvez o tempo seja apenas um espelho silencioso, refletindo aquilo que fazemos enquanto ele passa. Porque o verdadeiro mistério não é quanto tempo temos, mas o que fazemos com o tempo que nos foi dado. E assim, enquanto este vídeo termina, o tempo continua, sem pausa, sem retorno, sem esperar por ninguém. A pergunta final não é sobre o relógio, é sobre você. Você está apenas contando o tempo ou está vivendo dentro dele? Se o tempo é a única coisa que nunca podemos recuperar, então escolha com cuidado onde você o investe. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e permaneça conosco em cada história, porque aqui não contamos apenas segundos, transformamos o tempo em reflexão, memória e sentido. Alguns conteúdos passam, outros permanecem. E se você chegou até aqui, talvez este seja o seu momento.